Olá, pessoal. Vamos lá conversar com o homem, conseguir convencê-lo a mostrar a cara aí. Et homo. Tá aí o homem, Luiz César de Araújo. Muitos anos sem conversar com você direto aí também, né? A gente fala rapidinho pelo WhatsApp, mas vamos conversar um pouquinho sobre o teu livro que finalmente saiu, A Surpresa e Outros Contos, disponível a partir de 9 de junho nas livrarias melhores do ramo. E aí, Luiz, como é que você tá? Como é que é a sensação de finalmente escrever um livro, mais um? Tudo bom, cara? Tudo É bem? um alívio, né, cara? Porque eu estava vendo outro dia um story do Fernando Cunha Lima, não é? Que você vai publicar. Isso. Ele publicou uns stories, eu tenho acompanhado os posts deles, gosto muito. Ele falou que escrever se desincumbir de uma obrigação, né? E é bem isso, exatamente. Eu vim incomodado com o fato de não estar escrevendo, eu fiquei um tempo sem escrever, e sempre aquela cobrança, né? Uma cobrança interior, pode chamar da vocação, né? Parece que a gente está faltando a vocação quando não está escrevendo. E publicando agora um livro, é como se eu tivesse me desincumbindo dessa obrigação, desse dever. Eu lembro que quando você escreveu A Vida é Traição, logo depois você falou, naquelas conversas, acho que até no lançamento, assim, que você olha depois que você escreveu o livro, você fica assim surpreso, como é que eu fiz isso? Você ainda tem esse sentimento? Sim. É sempre eu sempre me espanto depois de ver a coisa pronta, de como é que eu fui capaz de fazer. Isso continua acontecendo, aconteceu da primeira vez, aconteceu da segunda e aconteceu de novo da terceira. Não é fácil escrever, não é algo que eu gosto de fazer, faço para me desincumbir da obrigação, para ficar com a consciência um pouco mais tranquila de que eu não estou fugindo à minha vocação, sabe? É um dever e que eu preciso. Agora acabei de publicar, quem sabe fico mais um tempo sem escrever, dali a pouco a consciência começa a cobrar e quem sabe eu volto. Cara, mas acho que você está certo nesse ritmo. Você deu aí 8 anos, quase 7 anos e meio sem publicar, e vem com um livro curtinho. Eu acabei de voltar de viagem do Uruguai, você sabe, e tem o Juan Carlos Onetti, que é um dos grandes escritores uruguaios aí, um dos grandes nomes. E ele tinha essa fama justamente de escrever quando dava na telha. E fez isso ao longo de 40, 50 anos e tem uma grande obra. A gente é muitas vezes tomado pela essa mentalidade da cultura americana, né? do escritor profissional. Escreve todo Sim. dia, publica um livro por ano, e no fundo é uma besteira, né? Não sei se você concorda. Concordo. Eu não tenho plano de ser um escritor profissional, sabe? Eu já disse que Nem dá, né? eu só me sinto escritor, eu até já publiquei um post falando sobre isso. Eu só me sinto escritor quando eu dou o ponto final no livro e estou fazendo a revisão do livro. Antes eu não era escritor, né? Potencialmente eu poderia vir a ser um escritor. Depois que o livro termina, eu já não sou mais escritor. Tanto é que eu nunca me apresentei como escritor, sabe? Eu não consigo me apresentar como escritor. Tenho talvez um pouco de pudor com relação a isso. Quando eu estou escrevendo, estou em processo de escrever um livro, eu me sinto um escritor. Quando o livro termina e vai para a gráfica, como foi agora esse, eu já não me sinto mais um escritor. Sou pai de família, servidor público, né, que eventualmente escreveu 2 ou 3 livros. Mas, e posso vir a escrever futuramente, talvez muito provavelmente eu volte a escrever, né? Mas hoje já não sou mais escritor. O livro foi para a gráfica. Eu acho que você faz muito bem não se apresentar como escritor, que toda vez que eu faço isso, eu não faço isso. Fazem por mim e nunca é agradável na sociedade brasileira. Uma vez eu fui Poeta. cortar. Qual a sua profissão? Sou poeta. Sou escritor. Né? Cara, uma vez fui cortar o cabelo aí em Curitiba, né? O cabeleireiro descobriu, o barbeiro descobriu que era escritor, começou a falar sobre as coisas que ele lia. Eu não via a hora de ir embora, cara. Horror. É melhor dizer que você fosse servidor público mesmo, que o pessoal não fala sobre livro. Cara, eu lia arte, ligaram foda-se, eram essas coisas. Você já leu? Ah, sim, conheço. Já ouvi falar, já vi a capa. É melhor não falar nada, né? Ninguém entende. Ou então olhar de comiseração, né? Às vezes, coitado. Isso. Cara, você escreveu aí 9 contos.
Isso é um livro curtinho. O primeiro livro também é curtinho, e o segundo é um romance. Você teve que organizar a tua vida aí, você tem 4 filhos, agora que eles cresceram, você até falou, agora que o meu menorzinho cresceu, que eu consigo ter mais tempo para escrever, né? Sim, Também é por causa disso que demorou para publicar tanto? também. Depois que eu publiquei o segundo, isso foi em 2017, não é? Eu sempre estou tendo uma criança pequena em casa, há uns 10 ou 15 anos que eu tenho criança pequena em casa. Então, quando eu publiquei o segundo, eu tinha o João, que hoje está com 11, ele tinha 3 ou 4. Não, quando eu publiquei o segundo foi em 17, né? Então, eu tinha o João recém-nascido. Daí, em 20, veio o Francisco. É complicado com criança pequena, com trabalho. Eu escrever não é necessariamente uma prioridade para mim, sabe? Eu hoje, as minhas prioridades são ser um bom pai, né? Um bom empregado, um bom cristão, coisas que eu falho miseravelmente. Mas muita gente, aí os alunos do Olavo vão dizer, isso é medíocre, né? Você tá mirando o medíocre. Que seja, né? Não, não tenho pretensões de ser herói, de ser um gênio da raça, sabe? Mas tá aí com 3 excelentes livros já na praça, né? Então, não sei como aconteceu. Talvez justamente por não querer ser, né? Não tem, isso eu sou testemunha, você não tem uma questão de maturidade, né? A gente vai perdendo aquela Tanto é que vaidadezinha de eu ser. não gostaria de estar aqui agora falando de mim, sabe? Sim, sim, vamos falar do livro. Vamos falar do livro, então. Falando do Porque livro, vou falar de você também, fazer uma pergunta bem precisa, psicanalítica. tem que divulgar, enfim, né? Faz parte, né? Vou fazer uma pergunta, então, bem psicanalítica para te incomodar aí. O segundo livro é A Sombra do Pai. Nesse aqui tem fragmentos de um diário, que é um pai alcoólatra, a Sim. festa de posse do Dr. Ricardo Macedo, que é um pai que corrompe, ele está presente, mas ele é uma força corruptora. Dona Olga e seu Pilim, a ausência dos filhos está lá meio que quase lamentada. Sim, sim. A surpresa, o título é O Narrador é um Pai. E aí? O papel de pai, como eu acabei de dizer, o papel de pai é um papel importante para mim, né? Tive uma questão aí com o meu pai, que foi retratada no livro anterior, né? Que era um pai alcoólatra. Então, essa questão da paternidade parece que realmente seja um topos aí da minha literatura. Vai voltando. Esse livro, esse conto do Fragmentos de um Diário, eu lembro que você mandou, assim, rascunhos dele para mim faz anos, né? Sim, 5, sim. 6 anos atrás. O primeiro conto desse livro que eu escrevi foi A Surpresa, foi em 2018. Em seguida, eu escrevi esse do Fragmentos de um Diário. São os mais antigos do livro. Eu retomei eles mais recentemente, no ano passado, para dar forma ao livro. Mas esse conto eu trabalhei, foi um dos contos nos quais eu mais trabalhei, esse do Fragmentos de um Diário. Ele é o que tem o enredo mais bem elaborado, né? É uma narrativa em terceira pessoa, intercalada com a primeira pessoa do diário, do homem ali que escreve o seu diário. É o maior conto do livro em tamanho, né? Ele tem, acho que, mais de 5.000 palavras, uma coisa assim. Bem maior do que os outros, que são contos curtos. E trata de uma questão que parece realmente ser importante para mim, que é a paternidade. Tem razão. Por uma sincronia aí, coincidência, né? A gente está aí comecinho de junho, final de maio, e você aparece pelo teu histórico do Facebook, você mostrou que sincronizou com o lançamento do teu primeiro livro, né? Sim. A Vida e Traição foi mais ou menos nessa época. E Foi se não me nessa engano, época, há 11 eu tenho que anos. olhar o calendário. Eu acho que a data de lançamento do teu livro agora, 9 de junho de 25, se não me engano, foi o dia que a gente fez evento na livraria em Curitiba, 9 de junho de 2014. Eu não tenho certeza, mas se não foi, é muito próximo. A gente fez a data de lançamento. Conta um pouquinho aí, pessoal que não conhece, como é que a gente se conheceu, como é que você começou a escrever. É coisa antiga já. Então, eu me formei em Direito em 2007.
advoguei por um tempo e logo passei num concurso para o Poder Judiciário, né? Sou servidor do Poder Judiciário. A ideia era fazer concurso para magistratura, mas daí vieram os filhos, eu já estava cansado de ler coisa jurídica, já não aguentava mais, falei, quer saber, eu vou ficar por aqui mesmo. E era aluno do Olavo, né? E ali por 2012 eu comecei a esboçar alguma coisa. 2011, 2012. Eu achei que deveria não só consumir literatura, mas eu teria condições, portanto eu teria o dever de quem sabe escrever. Aquele negócio, algumas coisas somente poderão ser escritas por você, né, na tua realidade. Eu comecei a escrever em 2011, 2012, contos. Resolvi me inscrever num concurso, foi o que me deu o start, foi um concurso da Biblioteca Pública do Paraná, em 2012. Em 2013, você abriu a livraria, né? Isso, foi, Então, fevereiro. a livraria ficava perto do meu trabalho. Por acaso, um dia, entrei lá, vi aquele lugar diferente, né? Comecei a olhar o catálogo e já vi que tinha alguma coisa diferente no catálogo. Tinha as obras indicadas pelo professor Olavo, coisa que a gente não achava, né? Normalmente nas outras livrarias. E pelo catálogo eu vi que aquele lugar era um lugar diferente. E a gente trocou uma ideia, começou a conversar e falei, opa, né? Esse aluno do Olavo, eu puxei da manga tem um livrinho, estou escrevendo. Eu, está escrevendo também? Tá. E foi assim, né, cara? A gente se conheceu ali na Danúbio. Era perto do meu trabalho. Foi isso. A Providência colocou a Danúbio ali, naquele ano, apenas para que eu publicasse um livro. E para que eu virasse editora também, porque era uma livraria, né? Você pode Tinha a dizer que ideia de fazer uma ele colocou editora. ali virasse editor, né? Foi um. Exatamente, eu não tinha nem a menor ideia de como é começar, então tive que Não, aprender. eu Você lembro surgiu lá comigo. quando eu te mostrei, você gostou, né? E já tinha pretensão de transformar a livraria em editora. E você, vamos publicar, vamos fazer um crowdfunding aqui, juntar um dinheirinho, É né? verdade, foi crowdfunding, eu tinha esquecido A gente disso. fez crowdfunding em dólar, lembra? Porque não tinha plataforma brasileira ainda, Plataforma, aham. não tinha Kikante, eu estava no comecinho disso, então a gente fez ou se tinha, eram muito ruins ainda. A gente fez o crowdfunding em dólar e a gente ficou feliz que acho que a gente vendeu uns 40 livros. 42, isso que vendeu para teu vizinho, tua mãe, né? Então, a editora cresceu bastante, né? Hoje publica o Alexandre Soares Silva, mas o mérito de ter sido o primeiro, disso ninguém vai me tirar, né? Não, mas sem dúvida, cara, sem dúvida. E isso é 2014, cara, o que tinha na literatura brasileira? Acho que na mesma época tinha dado aquela Ana Maria Machado, que é uma mulher que foi motorista do, sei lá, mulher do Franklin Martins, era aquele do Marighella, né, que era da Globo, e publica até hoje. E Chico Buarque era estrela da literatura brasileira. Ninguém mais fala do Chico Buarque como escritor, né? Sim, Mas ali em sim. 2012, 13, 14, ele era a grande estrela da literatura brasileira. E essa época, 12, 13, 14, foi uma época de muita efervescência na bolha do Olavo, né? Sim. Áureos tempos do Facebook, né? Então, E tinha favoreceu um também. apetite, né? Uma ilusão até. Estava surgindo a Concreta do Renan, a Danúbio. Foi uma época de bastante movimentação nesse sentido, né? E daí uma grande cara de pau da minha parte, né? A sorte Da favorece minha os também, audazes, da minha também, é. né? A sorte favorece os audazes. Foi uma audácia, né, da nossa parte. Mas eu acho que ele não passou vergonha, pelo contrário, o livro ainda é bom, segue bom e seguirá bom. Eu acho que Sim, sim. não foi precipitado, não. Acho que você fez a escolha certa de publicar um livro curto de contos e às vezes surgem o pessoal muito ambicioso demais também, né? Vaidoso demais, né? Eu vou escrever aqui o Moby Dick, eu vou escrever o Ulisses do Joyce, e não sai merda nenhuma, né? Você Sim. fez lá um continho, depois outro continho, depois outro continho, compilamos e ficou bom. Uhum, uhum. Muita gente gostou, né? O que me surpreendeu. Sim. Uhum. Muita gente gostou, foi elogiado. O segundo livro também. Realmente me surpreendeu. Eu vi que Você realmente tem eu era leitores, cara. forte Você tem mesmo leitores, você tem bastante leitor aí. O pessoal gosta, vendeu, vende bem. Eu acho que esse teu terceiro livro aí vai ter de largada já um pessoal que está esperando. E tem
Isso é das coisas mais legais da literatura, né? Esses afetos desconhecidos, né? Que você cria, as pessoas que gostam de você, do teu livro. Isso é o mais legal. Disso eu gosto. A avaliação da Amazon lá, né? Ler o elogio lá da Amazon. Essas coisas são bacanas. Você escreveu agora Mais Calma, né? Demorou para publicar. E você falou que no teu segundo livro o José Lins do Rego era uma influência presente porque você vinha lendo ele. E agora é o Tchekov, não é isso? No primeiro foi o Machado. Era a época que eu tinha descoberto Machado, lia muito Machado, estava naquele deslumbramento com Machado. E a gente sempre, no meu caso, eu sempre sou influenciado pelo meu escritor predileto do momento, sabe? Nos temas, no tom, né? No primeiro foi o Machado, especialmente aqueles contos de realidade fantástica do Machado, de onírico, sabe, não os contos da época romântica, mas os contos da última fase do Machado. No segundo, os Zé Lins do Rego, não só pelo fato de ser uma criança, de ter um tema rural, mas pela simplicidade, né? Você vê que ali, que no primeiro eu achei que carreguei demais na questão literária, então tinha muita referência, né? Talvez uma tentativa aí de provar que tinha ali uma erudição, sabe? Então tem muita referência culta. No segundo não tem nada disso, a linguagem simples e objetiva. E no terceiro, agora, eu acredito que a influência é do Tchekov, pelos temas, pela aparente banalidade das situações, aparente que eu digo que escondem lá uma profundidade, né? Ali no cotidiano. Acho que é por aí. Quem deveria... É chato estar falando isso, né? Quem deveria falar isso é a crítica literária, mas como não tem, a gente fala, né? Não tem, não terá. Então, crítica literária deveria apontar essas coisas, né? Não tem. Você vê a situação que tá, cara, com o Fábio Gonçalves, a gente está com a assessoria de imprensa do livro Uma Negra Comédia, a gente mandou o livro dele para vários veículos de comunicação, conforme indicou a assessoria de imprensa. Uhum. E eu descobri, para não tão pasmo assim, que alguns veículos de comunicação famosos aí, mainstream, a curadoria da literatura brasileira, ou seja, quem decide qual vai ser resenhado ou não, está na mão de estagiário. A pessoa para quem tinha que mandar o livro, assim, mande o livro para fulano lá no Jornal X. Você vai ver lá, menina de 19 anos, acha o perfil no Instagram, estudante de jornalismo. Você vê, não tem mais nada, né, cara? É arrasado, acabou. Não é nem um professor universitário lá, um sujeito da Unicamp, da USP, não, é a menininha de 19 anos que lê, sei lá, Colin Hoover. E ela que vai decidir se o teu livro tem espaço ou não no jornal. Um país de 200 milhões de habitantes, quem que tá fazendo? Nossa. Loucura, né? Mas a gente tem nosso público, a gente tem a nossa bolha, né? Você tem tuas centenas de leitores fiéis, o Alexandre Soares Silva tem os dele, eu também tenho os meus. E a editora tem os deles, né? Um círculo de pessoas que leem o que a gente faz. E dada a circunstância, eu acho que tá louco de bom, né? Porque sim. Podia ser pior. Eu vejo o pessoal da poesia aí, esses devem estar em desespero. Sim. Você falou que o primeiro, esse terceiro livro aqui, ele é mais Tchekov, o primeiro é mais Machado, mas dá para ver que é do mesmo cara. Tem uma continuidade. Para mim, isso aqui é só esse teu livro agora, é o primeiro livro de contos, A Vida e Traição, mais limpo, mais depurado, mais bem acabado, né? Mais maduro, inclusive, né? Você falou dessas referências eruditas no primeiro, um narrador muito interventor também, ao estilo do Machado, mas um pouquinho de firula de quem está começando, né? Aquele moleque que saiu da categoria de base, pegar umas pedaladas e fazer umas chaleiras ali. Nesse aqui você já está... No primeiro a gente joga mais solto, tem... O Flaubert falava que é cada vez mais difícil, se torna cada vez mais difícil à medida que você vai ficando mais maduro. Tá me chamando aqui, minha filha. Ora, ela que espere. Só um pouquinho, Diogo. Eu pauso. Sabe, porque você vai ficando mais experiente,
mas a tua imaginação, ela não se expande, ela continua a mesma, mas você se torna mais criterioso. Então, quanto mais experiente você vai ficando, mais difícil é de escrever, sabe? No primeiro, foi um livro que saiu fácil. Eu lembro que as páginas se avolumavam, assim, o negócio saía fácil. Por mais que eu tenha revisado 2, 3, 4, 5 vezes, né? Ele era um livro que saiu fácil. No segundo já foi um pouco mais difícil e no terceiro mais difícil ainda. Então, por isso que eu falo que escrever não é um negócio fácil, não é um negócio que eu faça com prazer. Às vezes o negócio flui, a gente gosta e vê que está saindo uma obra de arte ali, é sempre prazeroso fazer uma obra de arte, sabe? Mas é cada vez mais difícil. Esse livro, ele é o livro em que eu mais trabalhei, eu suei cada frase ali. É diferente do primeiro, que foi um livro que saiu mais... As histórias, elas nascem com a história mesmo que vem para você ou é o personagem? Situação, personagem? Nasce do entrechoque da personalidade com a situação, né? Uma personalidade envolta numa situação, esse ali é o átomo que faz Você tem nascer. muitas ideias de conto ou não? Não tem. Eu procuro anotar o que pode vir a ser uma história, mas não tenho coisa sobrando, assim, vários projetos, várias histórias na fila. O que eu tenho, basicamente, está aí. Você trabalha no Poder Judiciário e o Poder Judiciário aparece várias vezes nos teus livros. No primeiro livro, no conto lá tem o Dr. Guzmão, no conto a Vida e a Traição, né? No conto, não, é Sim, no uma vida conto como do escritório, Discórdia, né? Discórdia, tem o advogado, o Dr. Guzmão. Tem também um outro que é um diletante, um dandy, que, se não me engano, era do Poder Judiciário também. Não, acho que nesse não tem. Não, nesse era um. O narrador não é um juiz, nada, né? Mas tem maior Não, pinta de juiz. não. Não que eu me É. lembre, eu acho que não. Nesse não. E agora tem, né, a festa de posse do Dr. Ricardo Macedo, tem também uma cena de interrogatório. Cena do E interrogatório, o interrogatório de uma criminosa, né? Esse é um conto interessante porque ele trata das questões do 8 de janeiro lá, que não me rendo um gulag, né? Nem para mim, nem para você. Mas eu procurei retratar nesse conto esse problema aí todo que a gente está passando, sem tomar partido, sem fazer juízo de valor, né? Eu tenho de um lado ali a criminosa que está sendo interrogada, que é uma das velhinhas, uma velhinha, foi inspirado naquela velhinha lá de Tubarão, que sambou na mesa, cagou na mesa do Alexandre de Moraes. E o interrogador é um delegado, né? Então a cena se passa no interrogatório. O título e você vê como você perguntou como que surge a ideia. Esse conto surgiu tendo como matéria o 8 de janeiro, a velhinha de Tubarão, e misturado com um conto do Chekhov que se chama O Interrogatório de um Criminoso, que trata de um sujeito que roubava parafuso da linha férrea. Ele desparafusava a linha férrea e roubava o parafuso e está sendo interrogado. E ele não consegue se dar conta da gravidade do que ele está fazendo, sabe? E o delegado espantado, mas meu senhor, o senhor está desparafusando a linha férrea. Ele, não, mas todo mundo faz lá na vila, né? Qual que é o problema? É só um parafuso, tem vários, né? E esse conto surgiu assim, tendo esse conto do Chekhov como pano de fundo, misturado com a cena lá do 8 de janeiro, da velhinha que invadiu e queria o golpe militar, porque precisava fazer alguma coisa, e todo mundo invadiu. Qual que é o problema, né? Ela não se dá conta também da gravidade do que eles estão fazendo ali. Enfim, é o único conto que tem temática política do livro, mas eu não tomo partido de nenhum dos lados, eu procuro ser o mais objetivo possível e deixar que os personagens defendam as suas posições, sabe? Daí a gente tem de um lado a mulher que acha que a democracia está acabando e que ela é a defensora da democracia, e do outro o delegado que acha que a democracia está acabando e ele é o defensor da democracia, sabe? Um acusando o outro, né, de ser totalitário. Mas esse é o único conto com temática política do livro. Agora, a temática jurídica que você mencionou é porque é o solo onde eu estou, né? Aquele negócio do cave onde você está, é o que eu conheço. Se você for vendo o Chekhov, que a gente citou aqui, tem muito conto com temática de médico, né? Que era a profissão dele. mais do que um retrato do meio jurídico, também presente na tua obra,
não tanto no segundo livro, mas nos contos do primeiro e de agora, é o retrato de figurões, né? Né? Figurões, né? O grande empreiteiro, o juiz, o promotor, sabe? Pessoas... o O Brasil, O né? velho do charuto, Do o medalhão, né? medalhão, isso mesmo, medalhões. Você parece que você consegue ver isso de forma muito irônica, né, distanciada, Aham. e, e volta isso, volta sempre. Acho que você convive, pelo meio judiciário é inevitável que você conviva com medalhões, né? Sim, sim. O Brasil tá cheio, né, do medalhão. Daí a teoria do medalhão do Machado. Aliás, Diogo, olha que curiosidade. Naquele conto do juiz, né, a festa de posse, o conto se passa durante a festa da posse do juiz, e você falou do medalhão, na teoria do medalhão. A cena final do conto ela é inspirada na teoria do medalhão, quando o pai chama o rapaz para ter aquela conversa. Vem aqui que agora eu vou te ensinar as realidades da vida, né? Tem uma cena parecida no final do conto. Depois da festa, o pai leva o rapaz lá para a beira da piscina, abre uma champanhe e ele resolve passar a sua experiência de vida para o rapaz, né? Sua sabedoria, né? Foi inspirada no conto do Teoria do Medalhão. Qual que é o teu ideal a atingir, cara? O que você acha? Você falou que não sabe se vai escrever, mas vai escrever sim. Eu tenho certeza que vai voltar a escrever. Cara, eu não E... tenho pretensão nenhuma de ter reconhecimento dos nossos contemporâneos, da nossa crítica, mas não tem, sabe? Quem sabe na próxima geração. O meu ideal é escrever bem como os grandes mestres da nossa literatura, sabe? Agora, se isso vai ser reconhecido, o que lugar que eu ocupo hoje, realmente eu não penso nisso, realmente, com toda sinceridade. Não me preocupo, não tenho nenhuma pretensão de fazer sucesso, até porque não tem, eu quero distância né, de patotas, negócio literário, hoje não tem mais. Então, a minha meta é escrever bem e, quem sabe, no futuro, na próxima geração, ser reconhecido, sabe? O Thiago Amorim falou uma vez para mim que nós temos uma profissão de velho, né? É, E é a gente está verdade. no meio do caminho, no meio do caminho. A gente tem mais ou menos a mesma idade, você é de 81, eu sou de 80. Né? E a gente começou tarde, uma geração que não teve formação escolar suficiente, né? Então a nossa trajetória literária ela é mais tardia. Está ali o terceiro livro com 44 É, anos, eu também. com a nossa idade, Então, as gerações anteriores já é verdade. A gente então a teve que. gente vai ficar tudo um pouquinho depois. Eu acredito que se houver algum tipo de reconhecimento, ele vai ser também quando a gente estiver lá pelos 70, 80. Uhum. Uma geração É, mais jovem que é, espero que venha e saiba ler alguma coisa, né? Ou da nossa então nós somos atual. aí o, os caras que estão escrevendo no cerco de Hipona, os vândalos estão lá assediando o portão e a gente vai escrever alguma coisa, vão queimar tudo e acabou. Não sei também o que vai acontecer aí. E ninguém nunca vai saber que a gente existiu, né? É. Mas não me preocupo com isso também. Não É, é algo que. exatamente. Eu vejo que você está certíssimo. Você está desapegado do mundo, da vida literária, que é só besteira mesmo, e Uhum. está com a vocação clerical monástica do escritor, né? Você está fazendo a coisa porque tem que fazer. Exatamente. E é esse o espírito mesmo. Eu vejo que muito Adi- molequinho chega para escrever na Danube e o cara já está pensando na capa do livro, no evento de lançamento, e nem escreveu um conto que preste ainda. Não, é. Até admiro quem tem disposição de escarafunchar nesse meio aí, sabe? De avaliar os livros que fazem sucesso, de publicar ensaio, que nem já saiu um ou outro no próprio site da Danúbio, os escritores da Danúbio, que publicaram analisando os Jefferson Tenório da vida. Até admiro quem tem capacidade, tem disposição de fazer isso, mas não é o meu caso, eu, de cara distância. Não é a tua, É, mas tem que fazer. é. Então é isso. Além do conselho do Nelson Rodrigues, envelheçam. Algum conselho para quem está começando a escrever? Qual conselho? Desculpa, cortou a. Algum conselho para quem está começando a escrever? A gente já está com certa idade e cabelo branco, e tem molecada de 20 e poucos anos aí que vem atrás de mim, da editora. Então, acho que a gente já pode, a gente abriu a picada, já pode dizer alguma coisa.
ler os melhores e tentar imitar, ser sincero e levar com seriedade, e tentar se espelhar nos melhores, nos grandes, né? Não tem por que não se espelhar neles, né? Mirar eles, se espelhar neles, se inspirar neles, amar os escritores acima de tudo. Ter uma relação de amor realmente. Eu sempre tive com os escritores, com a literatura, uma relação realmente de amor. Aquele verso acaba se transformando na coisa amada. Você tem que amar realmente esses caras, sabe? Ter um amor mesmo por eles, conviver com eles, enfim, tentar traçar uma intimidade com os escritores, sabe? Manter um diálogo com eles, ficar alheio a toda essa barulheira, esse caos que nos rodeia, sabe? E amar os grandes escritores, a grande literatura, os nossos mestres, Zé Lins do Rego, o Machado, o Nelson Rodrigues. Cada fase da minha vida em que eu me dediquei a um escritor, eu passei a amar aquele cara. Eu lembro que o Nelson Rodrigues, eu tinha um amor por aquele velho safado, assim, um negócio, sabe? Quando eu li o Menina Sem Estrela, nossa, como eu amava aquele velho, o sofrimento dele, assim, era um negócio que me tocava profundamente. Na época do Machado também, eu fiquei aficionado pelo Machado, então eu sempre amei muito esses caras, sabe? Acho que você acaba se transformando na coisa amada, como diz o poema. Acho que é isso, esse é o caminho. Então é isso, o livro é A Surpresa e Outros Contos, do nosso Luiz César de Araújo, já disponível. E valeu, Luiz, continue escrevendo, cara. Você precisa que você escreva. Obrigado, Diogo. Obrigado. Um abração. Sempre, né? Um abração. Aqui vou desligar.